Eu declaro que Deus vai colocar alguém ao seu lado para alegria e para tristeza, para saúde, para doença, para riqueza e para escassez, até que o dia da volta do Senhor aconteça. Eu declaro que Deus vai colocar ao seu lado não alguém para desfrutar do seu corpo, do seu dinheiro, mas alguém para viver com você, envelhecer ao seu lado. E eu declaro que se o diabo destruiu esses sonhos, eu vim aqui como boca profética para dizer que os sonhos de Deus são maiores do que as mentiras do diabo. Eu quero conversar com vocês hoje, fica comigo aqui, e vou ser breve, de um dos homens mais ilustres da Bíblia, que é muito admirado por muitas coisas. Talvez o que eu vou falar aqui hoje, talvez você não ouviu ainda, porque eu mesmo não tinha parado para pensar nisso. Pastor Moisés, que é um mestre, com certeza já, que é sobre o José. A gente fala muito do José, da traição que ele tem com os irmãos, né? Foi traído pelos irmãos, jogado na cisterna, o sonho, o quanto José foi corajoso, o quanto José foi maravilhoso no aspecto de suportar tudo que suportou, as revelações dos sonhos, chegar no trono do Egito. Mas a gente para um pouco para observar José na casa de Potifar. O que levou aquela Gretchen, aquela paniquete dos infernos, gostar de José? Porque aquela mulher, pastor Moisés, ela poderia ter todos os homens que ela quisesse. José, ele era um escravo. Não é só uma atração sexual que está em jogo ali, porque aquela mulher rica, poderosa, ela poderia comprar o homem que ela quisesse. Sim ou não? Sim, ela poderia. Ela fazia parte da corte real. Ela poderia comprar o homem que ela quisesse. Ela poderia se deitar com o homem que ela quisesse. E ela escolheu um escravo. Um escravo que não tem nem eira nem beira. Ela se humilhou para ter relações sexuais com um escravo. E eu me nego, desculpa, mas eu me nego a acreditar que ela estava seduzida apenas por uma noite com José. Você sabe o que atraiu aquela mulher? O padrão de José. O padrão. Não era só uma noite de prazer. O homem que José foi, a pessoa que José foi, tornou José um homem extremamente atraente. Tornou José um bom partido. Tornou José uma pessoa irresistível. Aí alguns estão falando, é para mim essa palavra. Eu recebo, Senhor, eu recebo, eu quero ser um bom partido. Vai recebendo aí, eu estou profetizando. Vai recebendo. O que eu quero dizer para você é que José, ele não era uma pessoa comum. E algumas vezes a gente fica assim, ninguém me quer, ninguém me ama. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, pastor Diego, ninguém me quer. Olha meu nariz, olha meu cabelo, olha minha barriga. Eu vou te ensinar algumas coisas aqui que vão tirar de você hoje essas desculpas esfarrapadas que a gente diz, porque não é normal fazer 40 anos e estar solteiro. Não é normal. A gente tem que fazer um ajuste aqui hoje. Nem que eu derrame óleo ungido na tua cabeça, mas vai aparecer do alto céu um varão de branco. Não é normal fazer 50 anos e tá lá, estou esperando. Não é normal não. Alguma coisa, eu estou sentindo Deus aqui. Alguma coisa vai acontecer nessa noite. Estou sentindo, quem dá glória aqui? Tem um bom motivo, e eu vou te explicar por que você não casou ainda. Tem um bom motivo, porque você tem 35, 40, 50, 60 anos, não casou ainda. Eu quero falar para algumas pessoas que aqui simplesmente não casaram. Eu quero conversar com você hoje, porque eu quero dizer que tem escolhas que podem mudar a sua vida. Vou te falar uma coisa, olhe para mim. Você e eu somos umas pessoas complicadas. Sim ou não? Deus sabe que eu sou complicado. Deus sabe que o pastor Moisés é complicado. Então Deus falou assim, eu vou facilitar a sua vida, Diego. Você é um cara cabeção. Você não é um cara legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a tua vida. Eu vou escolher teu pai, eu vou escolher tua mãe,
eu vou escolher teus irmãos, eu vou escolher teu tio, eu vou escolher teus primos, eu vou escolher até teus filhos. Então faz o seguinte, eu estou torcendo aqui, você só vai, por favor, filho, eu te amo, eu escolhi todo mundo para você, vai lá, só escolhe um na sua vida, o resto eu já escolhi, pai, mãe, vovó, tio, até cunhado eu já escolhi, vai lá e acerta, vai lá. Aí tu vai lá e faz o quê? E pega o primeiro banguelo que vê pela frente. Há uma razão pela qual alguns de nós estamos solteiros, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas eu quero orar, rapidinho. Feche os seus olhos. Senhor, por mais que a gente esteja aqui descontraindo, por mais que a gente esteja aqui num ambiente informal, é a tua casa. E o Senhor nos fez, há um plano para nós. O Senhor não tem filhos prediletos, o Senhor ama todos iguais, e essas pessoas não saíram de suas casas para um show de stand-up, essas pessoas não saíram de suas casas para perder seu tempo numa segunda-feira fria. Essas pessoas vieram aqui porque elas querem formar uma família, elas querem ter um bom encontro, elas querem, Senhor, e eu te amo, te exalto. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. José para mim foi um cara admirável, uma pessoa admirável, e eu quero humildemente falando, você é um príncipe, e você merece uma princesa, e você é uma princesa, e você merece um príncipe. Deus deu um príncipe para a pastora, e uma princesa para o pastor. Carla foi minha primeira namorada, eu tinha 15 anos, e ela tinha 14. A gente era tão diferente da sociedade de hoje, pastor, que eu me lembro, eu sempre fui mais vergonhoso, e a Carla mais, não vergonha, mas a Carla sempre foi muito direta. Eu lembro para dar o primeiro beijo, a gente começou a namorar, depois de 2 meses foi o primeiro beijo. E por quê? Porque a gente saía da igreja, e a gente combinava assim, depois do culto, a gente vai dar o primeiro beijo, né? E aí, a gente congregava ali na Lírio Matriz, ali perto do Dom Bosco, e a gente ia saindo, né? E aí ela, tá bom aqui, né? Eu, não... Eu olhava assim, meu pai, tinha morrido de vergonha do meu pai. Não, vamos um pouquinho mais para frente, né? E vamos. Aí chegou uma hora, Carla, sendo Carla, vai ficar com essa palhaçada? Não vai ter nada aqui não. Tá bom. Deu um primeiro beijo. Eu estou falando isso porque esses dias uma mãe mandou mensagem para mim, dizendo, pastor, minha filha tem 15, 16 anos, quer namorar, porque ela ouviu falar que o senhor começou a namorar com a Carla com 15, 16 anos. Mas eu vou dizer para você, na minha época, a gente se via uma vez por semana, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não ficava grudado um na casa do outro o tempo todo. É ou não é, pastor Moisés? Não ficava, a gente se via uma vez por semana, e quando se via era na igreja. Hoje em dia, com 15 anos, 16 anos, é outro mundo. Então eu quero desmistificar aqui para vocês algumas coisas do porquê talvez você esteja solteiro. Eu orei, estudei, e eu quero te dar 3 dicas. Pega papel e caneta que você vai anotar o bloco de notas. 3 critérios que talvez estejam prejudicando você em arrumar uma pessoa. Isso aqui é lei de ouro, hein? Isso aqui é lei de ouro, dá para você publicar um livro depois, hein? Se você seguir a risco que eu vou te ensinar aqui hoje, sua vida pode mudar na área sentimental. Só essa irmã aqui recebeu, só você vai casar esse ano, minha irmã. Eu vou dizer de novo, se você receber aqui, a sua vida sentimental pode mudar, e você pode arrumar. Cadê os homens? Fica de pé, todos os homens que estão aqui hoje. Olha, meu Deus, é um homem para cada 40 mulheres. Faz um favor, todos os homens venham aqui à frente, todos os homens, venham aqui, por favor. Homens solteiros, venham aqui, não tenha vergonha não, não tenha vergonha. Todos os homens solteiros, venham aqui. Vem aqui, pode vir desfilando assim. Afinal de contas vocês são, né? Vocês são, mas vira para as irmãs, gente. Vira para as mulheres. Eu não tenho nada para te oferecer agora, não. Então, tem lá, tá solteiro também? Vocês não querem nada mesmo, né? Tudo bem, você segue Paulo, eles aqui vão seguir Adão. Não, irmão, é sério, a gente fica assim, eu chamei vocês aqui, não é para envergonhar vocês não, mas é para dar uma força. Então dá uma olhada, né, dá uma troca de olhares. Quando acabar o culto, tem uma lanchonete aqui, você vai lá e vocês vão pagar, né?
para alguém. Se quiser, o pastor Marcelo está aí, arranca um pedacinho de papel, põe o seu WhatsApp, o seu nome, fala, entrega para o irmão ali da jaqueta. Correio elegante, por que não? Posso fazer isso, pastor Moisés? Ué, você quer arrumar onde? No fluxo, namorado? Você quer arrumar onde? Na balada? Já deu uma olhada nos meninos aqui? Obrigado, meninos, pode voltar. Uma salva de palmas para os meninos, moças. Olha, tudo galã aqui, viu? Só tão bonito nessa igreja. Então eu vou te dar algumas dicas, 3 dicas. Estou enrolando, mas vou começar. Está preparado? Primeiro item do porquê você pode estar solteiro. 1, é necessário, escreva aí, 1, ter boa aparência. 1, boa aparência. E eu não estou falando de feiura aqui não. Aí a pessoa fala, ai pastor, já comecei ruim essa mensagem, que eu sou feio. Não, uma coisa é ser feio, e eu posso falar bem disso. Outra coisa, eu sou baixinho. Você acha que eu sou bonitinho hoje? Tu não me conheceu adolescente. Tu não me conheceu quando eu usava minhas camisas da Dorinhos quadriculada. Eu não sei o que a Carla viu, eu não sei, que eu casei com uma mulher linda, eu não sei, mas eu sei que Deus foi muito bom. E eu posso dizer para você que aparência é uma coisa, feiura é outra. Você pode ser feio e ter uma excelente aparência. Aleluia, né? Glória a Deus, estamos salvos. Estamos salvos, Jesus amado, glória a Deus. Tem muita gente bonita solteira. E tem muito feinho bem casado. Olha eu e o pastor Moisés aqui, bem casado. Tem muita, concorda comigo ou não? Porque aparência é uma coisa, aparência não tem nada a ver com estado físico. Aparência não tem nada a ver com estado físico. Aparência tem tudo a ver com como você se porta. É como você se porta, é como você se apresenta. Aparência é a vitrine da loja. Você só entra numa loja porque a vitrine é bacana. E infelizmente tem pessoas que não entendem isso. Porque tem produto que não presta, mas porque a embalagem é boa, todo mundo leva. E tem produto maravilhoso, mas a área de marketing é péssima. Aí o produto é bom e ninguém compra. Por quê? Porque a embalagem é horrível. Eu não estou falando de rosto, eu não estou falando de tipo de cabelo, eu não estou falando de peso, eu não estou falando de ser gordinho, magrinho, altinho, baixinho. Eu estou falando de que nós precisamos ter uma boa aparência. Uma boa aparência. E talvez a gente pense assim, né? Eu já vi gente, por exemplo, né? Que vai para a praia, pega uma fotona de biquíni, né? A irmã solteira, vai para a praia, posta uma foto de biquíni, aí a legenda é, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, aleluia. Aí ela pensa, agora eu vou casar, porque o irmão vai ver que eu sou bonitona, tenho um corpão, né? E sou espiritual. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está aqui na legenda. Irmão, talvez ela pense que um monte de gente vai querer casar com ela, mas não vai, porque não é uma boa aparência. Porque quem olha para o teu corpo, olha para o teu corpo. Quem olha para o teu espírito, olha para o teu espírito. E um homem de Deus, uma mulher de Deus vai dizer, vixe, cruz credo, olha que coisa, os peitos tudo de fora. E a irmã postou um versículo, e o filho do capeta vai dizer, nossa, que avião, uau. Ou você acha que na igreja, todo mundo que vem para a igreja vem buscar Deus? Ou você acha que todo mundo aqui que chora na hora do louvor, está aqui por causa de Jesus? Tem gente que vem para a igreja para casar. O lugar fácil para casar é na igreja. Porque você pega umas irmãs tudo quebrada, uns irmãos tudo quebrado, tudo carente. É ou não é? O povo tudo carente, mas em vez de ser carente para encher em Deus, fica querendo um ombro amigo para chorar. Irmão, você tem que ter uma boa aparência. Você tem que ter consciência. E onde você tem duas aparências, duas coisas para ter boa aparência. Duas coisas que mostram a sua aparência: com quem você anda e o que você posta nas suas redes sociais. Com quem você anda. Você tem que saber que você gera um padrão. Presta atenção. Você gera um padrão.
conscientemente ou inconscientemente, você gera um padrão. Então esse padrão atrai ou repele. O que o padrão faz? Atrai ou repele. Todos nós temos um padrão. Já ouviu falar do famosinho dedo podre? Já ouviu falar? Que a pessoa fala assim, nossa, o inimigo está sujo. Por quê? Porque todo mundo que eu vou namorar bebe. Todo mundo que eu vou namorar é agressivo comigo. Não é, é o seu dedo que é podre. Você tem um padrão, você só atrai essa tranqueira. Você só atrai esse tipo de homem. Você só atrai esse tipo de gente. Então, quais são as pessoas que você anda? Qual é o seu padrão? É gente que te leva para onde? Seus amigos são de onde? As pessoas que você convive. O homem de Deus vai olhar para dizer, nossa, olha com quem ela anda, olha com quem ele anda. Nossa, só anda com gente fofoqueira, só anda com gente, né? É o clube das bolinhas, do bolinha ali, de gente mal amada. Eu amo quando Jesus vai curar o leproso, ele cura os 10 leprosos, né? Porque a gente tem o hábito de andar com gente parecida para se achar normal. Sabia disso, pastor? A gente tem um hábito, vamos montar o grupo dos divorciados, porque todo mundo divorciado, o divórcio parece que não dói tanto. Vamos montar o grupo de WhatsApp dos que tem depressão, porque todo mundo com depressão, a nossa depressão não assusta, né? Vamos montar o grupo, chama-se colônia de crise, 10 leprosos juntos, parece que é normal ter lepra, porque você tem lepra, eu tenho lepra. Irmão, vai andar com gente melhor que você. A boa aparência é quando você anda com gente curada. Não vai ter amigo doido. Nenhum homem de Deus vai querer namorar com você se as pessoas que você anda é tudo gente xarope, tudo gente doida, tudo gente atrapalhada, tudo gente mal resolvida. Mas eu sou uma bênção, pastor. Mas o padrão de pessoas que você anda comunica quem você é. E talvez uma pessoa de Deus, abençoada, vai olhar para tuas amigas, vai entrar na rede social dos teus amigos e dizer, essa tranqueira deve ser tranqueira igual os amigos dela. Eu fui convidado para pregar numa igreja esses dias, pastor. Fui chamado para pregar numa igreja. Aí eu sempre peço para minha secretária Leila, falou, dá uma sondada aí nos pastores, né? Dá uma sondada para ver quem é. E aí a pastora numa foto, num barzinho, não estava tomando nada, mas no meio de um barzinho. Aí a minha 007 já chegou, está aqui, pastor. Falei, ixi, já cancela a agenda. Eu que não vou. Por quê? Porque a rede social comunica. Não adianta você dar uma sensualizada. Os homens vão para a praia, pegam aquelas calças, né? Que é mais apertada que a porta estreita que vai para o céu. Tem que ter uma boa aparência, postura, como é que você vive, o que você posta. As duas, escute, nos dias de hoje, o que mais comunica sobre você é com quem você anda e o que você posta. É por aí que você vai repelir ou atrair pessoas. O perfil de gente que vai se aproximar de você vem daí. E a gente tem que entender que é preciso ter padrão. É preciso ter padrão. O padrão repele ou afasta. E a gente tem que ter consciência também de que a gente não é a última bolacha do pacote. Certo? A gente tem que ter consciência. Então, não ande com pessoas que queimam o teu filme. Fala para o teu irmão, não ande com gente que queima o teu filme. Boa aparência não está ligada à beleza. Boa aparência está ligada à decência. Seja uma pessoa decente. Se a gente entrar no teu Instagram hoje, é um Instagram decente? É um Facebook decente? Ou tem uma busanfa lá, escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O rosto da irmã é desse tamanho, mas a foto só pega os airbags. Não pode, irmão. Você vende o que anuncia. Então, o
primeiro item do que por que você pode estar solteiro é, você precisa ter uma boa, olha para o seu irmão, vê se ele tem uma boa aparência aí. Não estou falando de beleza não, estou falando de decência. Estou falando de viver. E a Bíblia, ela fala de aparência, não fala? Quando vai falar de Davi, a Bíblia fala de Davi, da aparência de Davi. Era corajoso, era forte, era um menino trabalhador, era guerreiro. Ela fala de aparência de Saul, não havia ninguém acima dos ombros mais bonito que Saul. Fala da aparência de Raquel, né? E fala da aparência de Lia, né? Quando você quiser chamar alguém de feio, seja educado como a Bíblia. A Bíblia fala que Lia tinha um semblante caído. Então, nunca chame alguém de feio. Você fala, irmão, vamos orar, você tem um semblante caído, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é, eu tenho uma boa aparência. As pessoas não estão atrás de gente bonita, as pessoas estão atrás de gente com aparência. Eu quero dizer uma coisa, complexo de aceitação passa. Eu nunca vi uma pessoa, eu tenho um complexo do que meu nariz é torto. Complexo passa. Eu não casei porque meu nariz é torto, eu não casei porque eu sou vesgo. Meu irmão, isso é bobagem. Boa aparência não é o seu defeito físico. Boa aparência não é sua limitação física. Não tem nada a ver. Eu sou baixinho, meu Deus do céu, e casei. Olha meu tamanho. E eu era baixinho, gordinho que usa óculos. E estou jogando um negócio no cabelo para não ficar careca. Que aí junta tudo. Baixinho, gordinho, usa óculos e careca. E casei, tu casa também. Mas tem que ter o quê? Boa aparência. Eu me lembro quando eu era adolescente. Até que hora que eu posso ir aqui, pastor? Ô irmã. Eu me lembro quando eu era adolescente. Vou contar um caso aqui, pastor Moisés. Na frente da igreja, porque todo mundo ria de mim porque eu era BV. O que é BV? Eu era boca virgem. E na frente da igreja matriz, eu era moleque, tinha um caminhão enorme. Aí tinha um culto de jovens, e tinha uma moça lá, aquela moça, ela tinha o espírito da pombagira. Eu não sei o que meu pastor fazia que não via isso. Diante de Deus, irmão, que está aqui. Acabava o culto, fazia uma fila atrás do caminhão, para dar umas bitocas na moça. E a moça era bonita, rapaz. Pensa numa moça bonita. E fazia fila. E os meninos da igreja, ficava tudo, né? Pô, seu trouxa. Ô Diego, você é um... Eu acho que você gosta de outra coisa, hein? Eu acho que você gosta de outra coisa, né? E um dia, vou contar para vocês, é bem baixinho para ninguém ouvir. Um dia, eu tomei coragem, eu falei assim, todo mundo vai dar um beijo naquela moça, né? Eu estou cansado de ouvir aqui desaforo, o pessoal fica dando risada da minha cara, eu vou também. Aí tinha uma rampa assim, atravessava a rua e tinha um caminhão. Aí Deus falou assim para mim, eu nunca esqueço disso, eu tinha 14 anos, eu estava descendo a rampa assim, Deus falou assim, todo mundo vai lá, né? Eu lembro que se fosse agora a voz, todo mundo vai lá, né? Atrás do caminhão. Eu disse, Aí Deus falou assim, se você quer ter a vida que todo mundo tem, vai lá também. Agora, se você quer ter uma vida especial, volta, entra no carro e vai para casa com o teu pai. Sabe o que eu fiz? Rodei, fui chamado de bicha, de um monte de coisa. Mas pega a vida daqueles que estavam atrás do caminhão hoje e pega a minha vida hoje. Sabe por quê, irmão? Porque você não é todo mundo. E você vai ter uma vida decente, uma aparência decente, vai andar com gente decente, vai ter conversas decentes, vai ter uma rede social decente, e Deus vai te dar uma pessoa decente, porque tu é princesa e princeso, amém? Então está na hora de você começar a mexer na aparência, certo? Aparência. Então, seja um feio com boa aparência. Fala para o seu irmão, seja feio, mas de boa aparência. Tá bom? Não tem problema ser feio não. Tá bom? Os feinhos também chega lá. O problema é a aparência. Senta melhor,
Tá? Agora, segundo ponto do porquê tu não pode, talvez tu tá aí moscando, né? Boa aparência, rede social e amizade. Segunda, anota aí, bom comportamento. Escreva, bom comportamento. Você já se ouviu falando? Você suporta a sua companhia? Porque se você não se suporta, como é que alguém vai suportar? Tem gente que não se suporta. A pessoa ela paga para ficar na casa dos outros, porque ficar sozinha com ela mesma é apavorante. Ela sai na porrada com ela mesma. Bom comportamento. Princesas buscam príncipes, e príncipes buscam princesas. O nosso padrão, eu vou repetir, ele atrai ou ele repele pessoas que poderiam ser piores ou melhores. A sua forma de falar, o que é comportamento? Como é que você fala? Eu vou te dar uma dica de como pessoas comportadas falam. Anota isso aqui, é lei de ouro, hein? 3 dicas de como pessoas comportadas falam. Pessoas comportadas falam, baixo. Fala comigo, baixo. Fala comigo, baixo. Pessoas comportadas falam baixo. Ninguém quer namorar com uma gralha. Ninguém quer namorar com um trombone. A gente vai, se a gente quer um humorista, a gente vai para o stand-up. Baixo. Fala comigo, baixo. Pessoas comportadas falam devagar. Fala comigo, devagar. Como é que você vai conquistar o amor da tua vida se você não tem a tecla SAP? Não dá para entender nada. Você tem que se preparar, irmão. Fala baixo, fala devagar e fala pouco. Fala comigo, baixo, devagar e pouco. Quem foi reprovado na prova, levanta a mão. Pois bem, é por isso que você está solteiro até agora. Está entendendo? Eu vim aqui para desvendar o manto. Fala baixo, fala pouco e fala devagar. Vamos fazer um sambinha? Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Canta para o seu irmão. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Por quê? Se você fala baixo, você força o outro a ouvir você. Se você fala pouco, o nível de bobagem que você pode falar, a gafe. Tem gente tão inconveniente, pastor Moisés. Tão inconveniente. Né? Esses dias eu estava, não vou falar o nome da pessoa, porque tem um pessoal da minha igreja aqui que pode descobrir, né? Então, vou falar uma pessoa aí, está um pouquinho fora de forma. Aí chega a irmã, passa a mão assim na barriga. Ai, que bênção. Está entendendo, né? Meu Deus do céu. Eu não estou grávida não, moça. Não pode nem ser gordo à vontade. Então quando você fala pouco, você corre o risco de não falar bobagem. Lembra da Ofélia do Zorra Total que tinha bem antigamente? Eu só abro a boca quando tenho certeza. Então fale pouco, fale baixo e fale devagar. Porque quando você fala devagar, você tem a capacidade de pensar no que fala. Então, qual é o seu comportamento? O seu comportamento atrai ou repele? Você dá bom dia, você dá boa noite, você é uma pessoa educada. Como é que você senta? Você sabe se portar à mesa? Você sabe abrir a porta? Nossa, pastor, eu fui criado, então está na hora de aprender. Porque senão você vai morrer solteiro. Porque uma princesa quer um príncipe, não quer um Shrek não. É ou não é? A não ser que você queira uma Fiona. Uma princesa quer um príncipe, não quer um Shrek não. Comigo é assim. Então vai ficar solteiro então. Porque prazer você compra, intimidade você gera, está entendendo? Quando Deus matou Onã em Gênesis 38, se não me engano, por que Deus matou Onã? Porque Onã se deitava com Tamar, e na hora de ejacular, ele ejaculava no chão. Porque ele não queria gerar filho por irmão. E Deus o matou, por quê? Porque prazer sem compromisso é cafajeste.
prazer sem honra. Ele não queria gerar filho, ele queria desfrutar do corpo de Tamar, mas não queria fecundar, não queria gerar filho, não queria gerar herdeiro. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós temos que ter um comportamento nos preparando para o padrão de gente que a gente quer receber. Se eu falo como malandro, eu vou receber malandro. Se eu ando como mentiroso, eu vou receber mentiroso. Se eu ando com fofoqueiro, eu vou receber fofoqueiro. O meio que eu vivo, o comportamento que eu vivo é complicado. Nós precisamos muito. E que tipo de comportamento a gente precisa ter? Anota aí, 3 comportamentos. Físico: toma banho, escova o dente, carrega uma bala no bolso. Você pode ser bonitinho, você abriu a boca, irmão, tiver um urubu lá dentro, ninguém vai querer. E sabe o que é um negócio terrível do bafo, pastor Moisés? Quando eu dou curso de obreiro eu falo isso. Bafo é um negócio do diabo. Porque o baforento, ele não percebe que está com bafo. O que você tem que fazer? E cheira. Você já fez isso hoje? Você pode se surpreender com o resultado. Porque se você fez isso, meu irmão, e se tu, que é o teu bafo, tudo não está legal, você imagina os irmãos que estão conversando com você. Tem que cuidar do físico. Pentear o cabelo, passar um desodorante. Quer arrumar um namorado? Eu vou para a igreja direto do serviço. Leva um rolão na bolsa, vai no banheirinho da igreja, dá uma lavadinha, passa sabonete, refaz o batom, refaz a maquiagem. Ai, que bobagem, pastor. Então vai lá, fica solteiro. Não usa tênis sujo, corta as unhas, faz o pezinho do cabelo, corta o cabelo, cuida do físico. Está entendendo ou não? Porque gente, o príncipe quer a princesa, e a princesa quer o princeso. Você tem que ser um princeso de Jesus. Não dá para chegar todo desmaiado na igreja, não. Você, na hora do culto, como é que você senta para ouvir a palavra? Pega lá um bloco de nota, entendeu? Fica anotando tudo que o pastor está falando. Por quê? Sempre tem alguém olhando para você. Olha como o irmão anota a mensagem. Olha o comportamento físico dele. Olha, dá glória, irmão. Levanta a mão na hora do louvor e dá glória, vai dando glória. Alguém está olhando, alguém vai estar olhando. Fala para o seu irmão, sempre tem alguém olhando, para falar bem e para falar mal, mas na média alguém vai salvar. Amém ou não amém? Está ligado ou não está ligado? Então, primeiro comportamento, físico. Segundo, financeiro. A Bíblia diz que a casa de Potifar era uma casa bem governada. Financeiro. E para ter comportamento financeiro tem que sair do fluxo e trabalhar, sair da Netflix e trabalhar. Eu me lembro, pastor Moisés, pastora Vânia, a minha criação e a da Carla foram diferentes. Eu fui mais filhinho de papai, ela não, ela teve que muito cedo ralar. Então a nossa concepção de dinheiro era um pouco diferente. As coisas para mim, confesso, foram um pouco mais fáceis do que para ela. Carla até um pouco mais orgulhosa, assim, né? E eu me lembro que uma vez a gente foi no shopping namorar, e eu não sei nem se eu já contei isso aqui, que eu sempre conto isso. Fomos no shopping namorar e tal, né? Naquela crente vai para shopping, vai fazer o quê? Vai ter outro lugar para ir. Fomos para o shopping, o que era namorar? Dar uma volta lá e voltar para casa, né? Fomos para o shopping namorar, e eu falei, ô amor, né? Comprar um sorvete para você no McDonald's, né? Aquele sorvete que todo mundo consegue comprar, a casquinha. A gente só tem um dilema, é mista de chocolate ou de creme? Porque o dinheiro só dava para a casquinha. Colosso, essas coisas não era para nós. Ela olhou para mim e falou assim, quem vai pagar esse sorvete? Quase que eu falei, você está endemoniada, né? Ela falou, você trabalha? Aí eu, você sabe que não. Então eu não aceito que o teu pai pague um sorvete para a gente ficar namorando aqui. Minha mulher é assim. Pois bem, falei, então agora vamos tomar água do bebedouro do shopping. Ela está errada? Não, porque ela está dizendo para ela qual é o padrão de homem que ela quer. Tanto que nós namoramos 8 anos, numa época onde namorar 8 anos é pecado, ninguém aguenta, não aguenta, irmão, se tu não souber apagar o incêndio. Eu namorei 8 anos, me casei virgem, eu e ela virgens,
8 anos, dos 15 aos 23, porque ela falou, nós só vamos casar quando nós tivermos nossa casa, quando tu terminar a tua faculdade, eu não vou casar para morar no fundo da casa de ninguém, enquanto eu não vou sair da casa do meu pai, então nós vamos, e até lá, e vou dizer que é muito por causa dela, viu, a gente não conseguiu nada, graças a Deus casamos virgem, era uma piada, mas ninguém entendeu, não, brincadeira, não é piada não, é sério, né? Por isso você tem que ter uma pessoa com padrão de seriedade. Porque quando eu fraquejava, ela segurava, né, as pontas. O que eu quero dizer para você é, tenha um padrão de gente financeira, um comportamento financeiro. Se você for uma pessoa que busca ter saúde financeira, ter uma vida honesta, saber quanto ganha, ter uma boa gestão, ter as contas em ordem, nome limpo, Deus vai pôr gente ao teu lado, entendeu? Então organiza a sua vida financeira, e quando vier alguém fora desse padrão, chuta aquele laço. José era um homem, um grande administrador. Fala comigo, eu preciso ter comportamento financeiro. Você quer namorar e você não paga as suas contas? Você quer namorar e não consegue se sustentar? Quer namorar para quê? Você quer namorar para quê? Você quer namorar e não tem dinheiro, passa o dia inteiro comprando, não tem dinheiro para nada, aí compra o FIFA 2023. Comportamento, e último, do comportamento emocional. Como é que ele trata os pais dele? Como é que trata a mãe dele? Como é que essa pessoa trata a família? Sabe o que é mais interessante? É que o amor é a flor roxa, que nasce no coração dos trouxa. A paixão, o amor não, a paixão. Porque é impressionante a quantidade de gente que vai na minha sala, diz assim, pastor, ele é ruim, mas eu creio que ele vai mudar. Ele só segurou no meu braço, ele só me deu um tapa na cara, mas eu sei que lá na frente Deus tem um plano na vida dele. E sabe o que é o pior de tudo? Que eu posso falar tudo o que for, não vai adiantar. A pessoa tem que quebrar a cara, porque não brinca com sentimento. Quando você se apaixona, pode ser o pior tranqueira do mundo, você não desapega facilmente. Por isso escolha o lugar que você vai estar, escolha o comportamento que você vai ter, porque a hora que a flor roxa nascer no coração, para desapegar, tem gente lá, eu falo, não casa com essa tranqueira, não casa com essa tranqueira, não casa com essa tranqueira, não adianta, casou, aí depois, pastor, eu não te ouvi, claro que você não me ouviu, você estava cego, então escute, cuide do seu comportamento físico, comportamento financeiro e comportamento emocional. Seja um equilibrado. Gente equilibrada atrai gente equilibrada. Não é porque você está num deserto que você pode falar tudo o que você quer. Não é porque você está passando uma fase ruim que você pode falar tudo o que você quer. Não é porque você está estressadinho que você pode descontar em todo mundo. Não é porque alguém te cortou que você vai sangrar em cima de gente que não te fez nada. Não é porque você acha que já deveria que o mundo é culpado. Ninguém que é realmente homem de Deus suporta estar do lado de gente desequilibrada. Observe, porque talvez o seu comportamento desequilibrado pode estar afastando bons partidos ou boas partidas da sua vida. Porque ninguém quer namorar com louco, com doido, com bipolar, que um dia ama, outro dia odeia. Tá certo ou tá errado? Vou dar uma de Macedo, tá ligado? Vocês não vão no Universal mesmo, né? E o último, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu considero a Carla uma pessoa linda, minha esposa é linda. Mas o que me encanta nela não é a beleza dela. O que me encanta nela é o comportamento dela. Carla nunca se preocupou em concorrer comigo em nada. Ela sempre se preocupou em ser meu suporte, em servir. Não no aspecto subalterno, mas no aspecto de dar suporte ao meu ministério. Ela nunca se enciumou pelo fato de que você entra nas minhas redes sociais, é um absurdo de gente seguindo. Você entra nas dela, isso não afeta ela. Porque ela sabe que o papel dela é bem cumprido. Só que qual é o meu papel? Antes de me honrar, eu penso nela. Quando eu vou trocar um celular, primeiro é o celular dela que eu troco. Porque
Porque eu dou suporte. Porque ela precisa ser honrada. A minha filha e a minha esposa são a prioridade, mais do que até a igreja. Se eu precisar faltar no culto por causa delas, eu vou faltar no culto. Por quê? Porque o padrão dela e o meu padrão de comportamento, um ajuda o outro. Então, padrão, comportamento físico, financeiro e emocional. E o último padrão, o último item, porque você talvez não arrumou ninguém ainda. Qual é o primeiro? Vocês estão aí ainda ou não? Foram arrebatados. Boa aparência. Faz um sorriso de que tem boa aparência, deixa eu ver. Meu Deus, irmão. Todo mundo vai casar, que eu tenho certeza. Está todo mundo aqui bem aparentado, boa aparência. Segundo, qual é? Bom comportamento. Seja um gentleman. Seja lindo, cheiroso, bonito. Entendeu? Penteia o cabelo, escova o dente, faz a barba. Entendeu? Fica de zóio aberto. Né? Tem uns irmãos que ficam muito no espírito, não vê nada que está acontecendo. Tem homem que é sonso, viu? Os homens são sonso, viu? Acho que nunca na história desse país teve tanto homem sonso. E o terceiro item? Boa aparência, bom comportamento. E o terceiro? Escreva aí. Devoção espiritual. Escreva, devoção espiritual. Os bons não querem pirigóspel. Fala comigo, os bons não querem pirigóspel. Não querem. Gente boa quer gente espiritual. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, como profeta. A sua devoção a Deus vai atrair os melhores ou os piores. O nível da sua devoção a Deus vai atrair o filé mignon ou vai atrair o quê? Me fala um negócio ruim aí. O osso. A sua devoção a Deus, os seus sonhos em relação a Deus, a forma como você leva a sua vida cristã, a sua entrega, a sua seriedade, a sua forma de adorar, a sua forma de cultuar, ela vai atrair um tipo de gente diferente daquele que é um frio. Tem gente que presta sim, gente. Eu vou te dizer, aqui na igreja de Itaquera, tem gente solteira que presta sim, como tem na Lírio, como tem na Assembleia. E quem quer alguém para casar, tem gente, quem quer alguém para amar, quem quer alguém para viver uma vida inteira, não está atrás de um par de peito e de um bumbum, não, está atrás de adorador, está atrás de gente que ama a palavra, está atrás de gente com o coração transformado, gente para ter uma noite, gente para mandar uma conversa fiada no WhatsApp, para ter uma transa, 2 transas, está cheio aí. Agora gente para dizer, você vai casar comigo, você vai ser a mulher da minha vida, eu vou pôr um anel no teu dedo. É gente que tem devoção a Deus. A sua devoção espiritual pode chamar a atenção de alguém que naturalmente não olharia para você. Eu conheço, na minha família tem, eu vou te dizer, não vou dizer o nome porque eu posso falar que na minha família tem um monte de tio, mas um dos meus tios é feio. Todos são feios, mas tem um que é muito feio. Ele é fora da curva. Pensa numa pessoa feia. Ele é mais feio do que você pensou. Só que o meu tio, ele sempre teve boa aparência. Pensa num galanteador, num camarada que fala bem. Feinho que dói. Sabe o Marquito lá do Ratinho? É naquele shape. Boa aparência, bom comportamento, responsável. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Se o meu tio não tiver devoção a Deus, consagração, oração, igreja, primeiro a chegar, último a ir embora, carrega a pasta do pastor, ajuda, oferta, dizima, está em todo lugar. Meu irmão, minha irmã, o bichinho nunca ia casar com quem ele casou. E aí você fala assim, mas ele é rico. Não é, é pobre. É por dinheiro, não é. Porque a sua devoção a Deus vai despertar valores que vai compensar a sua feiura, vai compensar esse narigão que você tem, esse jeito meio atrapalhado.
Porque a sua devoção a Deus vai despertar valores que naturalmente o físico não vai despertar, o intelectual não vai despertar. Então a gente que é meio desfavorecido assim, vamos adorar mais. Entendeu? A gente que é meio atrapalhado, vamos buscar mais a Deus, para que outras coisas apareçam. E as pessoas falam, meu Deus do céu, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo a glória de Deus. Você vai dizer, aleluia, continua assim, continua só vendo a glória. Mas brincadeiras à parte, pessoas que buscam a Deus de forma com devoção, Deus sempre prepara, mesmo com características físicas e financeiras isoladas, totalmente controversas, Deus sempre prepara. Eu quero caminhar para o encerramento dizendo que, quando você quebra princípios, é isso que eu falo muito nos jovens da igreja, quando você quebra princípios, o seu padrão é jogado lá para trás. Por exemplo, quando você tem uma gravidez, você é solteiro, as meninas infelizmente sofrem muito mais do que os meninos, porque nenhuma mulher faz um filho sozinho, mas quem leva a fama é sempre a mulher. O homem, ele pode ser pai solteiro, mas ele tem um nível de liberdade. A mãe sempre é aquela que é a mais mal falada, né? A mulher, infelizmente, ela carrega esse estereótipo de quando ela é mãe solteira. E infelizmente, né, ou como consequência, mulheres solteiras que têm filhos, o seu padrão é jogado lá para o fundo, lá para o final. Mas existe algo na Bíblia que a gente não pode esquecer. Você talvez está lá, pastor, olha, pelo que o senhor está falando aqui, o meu padrão é o último. Pelo que o senhor está falando aqui, pelo estilo de vida que eu tive, o meu padrão é zero. Mas tem uma chance de voltar a ter um padrão elevado. A Bíblia diz que a presença de Deus, ela apaga o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Escute o que eu estou falando. Talvez você pode ter uma vida totalmente errada, e você dizer, pastor, pela forma como eu vivi, pela forma como eu andei, eu não mereço um príncipe, eu mereço um xireque. Só que a minha Bíblia diz que Jesus Cristo apaga o nosso passado e joga no mar do esquecimento, e Ele pode nos dar uma nova chance sim, Ele pode nos dar uma nova presença sim, e só a presença de Deus ofusca os nossos erros do passado. Então, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, pastor, olha, eu errei no meu casamento, eu errei no meu namoro, não abaixa o critério para aceitar qualquer banguelo e tranqueira não, eleva, faça autópsia do fracasso, não erre mais onde você errou, eleve, porque o que acontece com a maioria das mulheres e dos homens? Pelo fato de eu ter um filho na adolescência, nenhum príncipe me quer, então agora eu vou baixar o meu padrão, isso é normal mesmo. Ninguém vai me querer, porque eu tenho um filho, tenho 2 filhos, e quem é o rapaz solteiro? Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, a sua motivação vai gerar a sua oportunidade, oportunidades são geradas, se você entregar a sua vida a Cristo, se você aprender com a sua queda, Deus pode trazer à existência o que não existe, e dar um bom encontro para você sim, um homem santo, um homem intocável, uma mulher de boa aparência, uma pessoa especial. José era um cara tão admirável, que a mulher de Potifar o queria. Por quê? Porque o padrão dele era forte. E eu quero declarar em nome de Jesus, nenhum homem casado vai querer você não, em nome de Jesus, nenhuma mulher casada vai querer você não, em nome de Jesus, mas eu declaro que haverá sim, você será um bom partido para onde quer que você for, e principalmente aqui na igreja de Itaquera, os bons partidos estão aqui hoje, em nome de Jesus. Você vai ver teu nome rodando aí pelos cantos, você vai ver solicitação de amizade no Facebook, você vai ver, porque eu profetizo que nós vamos levantar um novo padrão nessa noite. Eu profetizo com toda a minha fé, que alguém vai estar ao seu lado em todos os momentos, não para uma noite de sexo, não para uma noite de prazer, não porque está dizendo meia dúzia de palavras, porque quer desfrutar do seu corpo e depois joga você, dá um pontapé no traseiro. Eu declaro que Deus vai colocar alguém ao seu lado, para alegria e para tristeza, para saúde, para doença, para riqueza e para escassez, até que o dia da volta do Senhor aconteça. Eu declaro que Deus vai colocar ao seu lado, não alguém para desfrutar do seu corpo, do seu dinheiro, mas alguém para viver com você, envelhecer ao seu lado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, pessoas que vão ver em todos os momentos. É muito
muito mais do que alguém para transar, é um amigo, é um conselheiro, é uma bênção. E eu declaro que se o diabo destruiu esses sonhos, eu vim aqui como boca profética para dizer que os sonhos de Deus são maiores do que as mentiras do diabo, e você não precisa pensar no que você fez no passado, porque Jesus muda. E eu quero encerrar dizendo que oportunidades, escute, oportunidades não aparecem, oportunidades são criadas. Esse seu relacionamento, você vai criá-lo. Não é dobrar o joelho e dizer: Senhor, prepara. Deus vai dizer: não tem nada a ver com isso não, meu. Você vai criar essa oportunidade. Como? Tendo a sua boa aparência. Eu quero ver as fotos do culto de domingo. Cabelo das irmãs, as unhas das irmãs. Eu quero ver o sorriso. Sorria, irmão, o tempo todo, sorria. Jesus é bom. O comportamento, dando lugar, muda um pouco de lugar, senta diferente. Para com esse negócio de ficar sentado do lado do teu pai e da tua mãe. Deixa teu pai e tua mãe, vai sentar do outro lado da igreja. Vai conhecer outro povo. Entendeu? Acaba o culto, parece um foguete. Olha o que o teu pastor fez aqui, meu Deus do céu. Só falta ter McDonald's aqui dentro. Vai lá, vai olhar para o lado, vai fazer. Acaba o culto com pressa. Deixa o teu pai e tua mãe, vai de ônibus depois. Fica um pouquinho aí. Quem está pegando a visão? Então, boa aparência, bom comportamento e devoção. Pastor, estou fora do padrão. O Espírito Santo hoje vai trazer esperança. Agora eu quero encerrar falando uma coisa só. Eu sempre quando falo assim, falo um pouco descontraído, enfim. Mas é sério o que a gente está falando aqui. Alguma coisa que eu disse aqui, de tudo que eu falei, em alguma coisa, eu não quero saber o que, só quero que você me diga se alguma coisa, em algum momento do que eu falei, confrontou você, em alguma coisa, uma coisinha só que seja. Alguém aqui foi confrontado, diz assim: pastor, eu preciso melhorar nisso. Alguém teve? Então, minha noite foi salva, graças a Deus. Você tem que melhorar aparência, comportamento e devoção a Deus. Repita comigo: aparência, comportamento e devoção a Deus. De novo, aparência, comportamento e devoção a Deus. Porque eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um bêbado. Eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um mau caráter. Eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um bandido. Eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um som. Só se essa pessoa for muito sonsa ou sonso. Fuja dos problemas. Deixa o diabo gerar seus problemas, você não. Vou te dizer uma coisa: você está indo no lugar certo. Você está no lugar certo. E no lugar certo a probabilidade de você arrumar a pessoa certa é muito maior. Vamos ficar em pé? Obrigado pela paciência de me ouvirem. Mas eu tentei ser o mais prático possível. Não tem caminho das pedras. Eu acho que se eu estou no lugar certo, as coisas vão acontecer. Tem coisas que não dá para empurrar, tem que fluir. Eu tinha uma tia, não tenho, que ela é viva. A minha tia, ela tinha um sonho de ter uma gravidez, ser mãe. Ela queria ser mãe. E ela não conseguia. O sonho dela era gerar um filho. Ela tinha tanta obsessão por ser mãe, que de alguma forma aquela obsessão a bloqueou. Aí um dia ela desistiu de ser mãe e foi adotar uma criança. Ela adotou meu primo Caio. Um ano depois que ela adotou o Caio, ela engravidou. Ela foi mãe 2 vezes, biologicamente falando. Tem o Caio, que é adotivo, e foi mãe 2 vezes. Porque a obsessão é um Deus. Algumas coisas não vão acontecer na sua vida porque você idolatra tanto isso. E a dor pode ser um Deus, a solidão pode ser um Deus.
Eu falo disso o tempo todo, eu penso nisso o tempo todo, eu me preocupo com isso o tempo todo. Eu escuto pessoas que me deixam preocupados, porque o diabo planta uns endemoniados do nosso lado, para ficar, nossa, mas você está velha, nossa, mas, irmão, antes só do que mal acompanhado. Se tu não achou um príncipe, fica sozinho. Que tem de gente que queria estar no teu lugar hoje. Você sabia disso? Porque a pior coisa que tem não é estar solteiro. A pior coisa que tem é casar com a pessoa errada. A Bíblia diz que é como pegar o cachorro pela orelha. Vai casar com a mulher briguenta para você ver. Salomão fala disso o tempo todo. Você não sabe. I don't carry trophies from my past, just quiet nights that didn't last. Every step I learned alone, every road that made me grow. I don't shine from perfect days, I shine from finding better ways. Every fall I couldn't hide, Left the truth I keep inside. We're not flawless, never were, but we're more than what we heard. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame wrote my truth, not my shame. Every mark knows my name. I was quiet when it hurt, I was loud when it burned. I kept moving unsure, Still becoming who I learned. we don't need to be unbroken, just real in what we've chosen. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame wrote my truth, not my shame. Every mark knows my name. If I changed, it's because I stayed. If I grew, it's the price I paid. Every mark knows my name, every step carved out my way. I'm not less for what I face.